Boa tarde, essa é minha prova de performance musical para composição. Meu nome é Josué Augusto Santos Costa. Meu número é XXX00008630. Agora meu professor de piano vai tocar a minha composição ao piano. Bom, essa é a minha composição. Ela é basicamente um set de variações baseado nesse tema inicial, a primeira parte, a primeira coisa que ele tocou, que é um tema coral em Dó maior e que tem como esqueleto basicamente a parte melódica e a parte harmônica em guia harmônica, certo? A harmonia dela é baseada numa ideia simples, que é a progressão 1, 4, 2, 3, 6, 2, 7, 1. Só que no tema essa progressão não se realiza dessa forma. Ela chega até o grau sexto, né, que é o Lá menor. Então ela tem uma pequena mudança de ideia para aparecer, uma pequena mudança de rumo para aparecer a ideia
que aparece no compasso 5, que é o tema modificado e acelerado. É a mesma ideia do tema basicamente, só que ele está um pouco modificado as alturas dele e ele está acelerado. Esse tema serve de base para a terceira variação, que é a variação que eu vou explicar aqui, porque se eu for explicar todas as variações, as 3 variações ficam um pouco longa a minha explicação. Então é isso. Ela está em compasso ternário, esse tema coral. Começa com Dó maior, ela está em Dó maior. Dó maior vai para a quarta, que é Fá com baixo em Lá. Depois para a segunda, Ré menor, no caso. Aí tem a terceira, Mi menor com sétima com baixo em Sol. E aí chega em Lá menor com baixo em Dó, que é a sexta que eu tinha falado. E aí, essa sexta, ao invés de ir para a segunda, que é a ideia original da progressão, a progressão que eu tinha em mente, ela vai para a quarta, que é um Fá com sexta. Dessa quarta vai para a quinta, Sol com sétima e resolve em Dó. Aí tem uma passagem de quinta para sexta, com Sol com baixo em Si, para Lá menor de novo. Tem essa passagem a partir do compasso 5, que é um pequeno contraponto, onde aparece também essa ideia aqui no final do compasso 7. No final do compasso 6 aparece essa ideia no baixo, que é um Mi, Fá, Dó, que depois serve de base para o comecinho da primeira variação. E basicamente é isso o tema. Um tema coral, um tema bem simples. Esse tema modificado acelerado, ele é a base principal da terceira variação, que é uma variação canônica, que é basicamente a ideia principal dela é ser um cânone, que pega essa variação modulada para Si bemol. Então, esse tema, quando ele aparece originalmente, né, na variação 0, para chamar assim, para não ficar chamando sempre de tema, quando ele aparece na variação 0, ele aparece em Lá menor. E agora ele está modulado para Si bemol, então ele aparece em Sol menor, no caso, né? Si bemol como forma de compasso. E essa variação está em tempo comum, diferente da variação 0 do tema que está em compasso ternário, 3/4. E basicamente ela se baseia nesse cano, nessa ideia. Então o tema primeiro é apresentado em Sol menor, o mesmo tema, e na voz de baixo, para ficar mais simples, eu vou dizer assim, que a parte melódica é a voz de contralto, está mais ou menos na altura de contralto, essa parte é a voz de baixo e tem a voz de tenor. A voz de baixo ela aparece com o mesmo tema, só que em Ré menor, certo? Então, Fá, Ré menor, é diferente da primeira aparição do tema, que ele aparece em Si bemol, Sol menor. Então, a primeira afirmação do tema é em Sol menor, e aí ele aparece em Ré menor embaixo, só que a voz de tenor faz esse mesmo tema novamente em cânone em Sol menor, certo? Então, tem o tema em Sol menor no tenor e em Ré menor no baixo. Depois tem uma pequena cadência no meio do segundo compasso em Si bemol, que leva, depois de 2 notas, para uma pequena modulação. Uma modulação que acontece em 4 compassos, nesses 4 próximos compassos dessa modulação. Essa modulação funciona basicamente com cromatismos na melodia, né, na voz de contralto, que guia a música para essa modulação. Ela começa com o acorde de Mi bemol maior, que é a quarta de Si bemol. Esse acorde de Mi bemol maior, ele tem como relativa Dó menor. E aí, depois de um pequeno movimento da voz, inclusive é bom deixar claro que no terceiro compasso, em todo compasso praticamente tem alguém fazendo a voz. No terceiro compasso, a voz de baixo, a voz mais baixa, está fazendo uma partícula do tema, está repetindo uma partícula do tema. Enquanto isso, as vozes de cima estão fazendo acordes em modulação. Mi bemol, então, guia para esse Dó maior. A relativa de Mi bemol é Dó menor, certo? Só que eu uso esse cromatismo do Mi natural para já dar uma sensação diferente para a música do que se eu passasse direto para Dó menor. Então eu já passo para esse Dó vai para um Ré maior. Esse Ré maior serve como dominante secundária de Sol. Então Sol é a dominante de Dó maior, certo? E esse Ré ele funciona para puxar o Sol, que vai puxar a tonalidade de Dó maior. Então esse Ré vai para o Sol vai para o Lá, que é a sexta a relativa menor de Dó. Depois tem um Mi com baixo em Si, que serve como terceira de Dó também. E aí tem uma parte interessante que, quando já parecia que estava modulando diretamente para Dó,
ele volta um pouco para a tonalidade de si bemol, mi bemol, essas tonalidades próximas de lá. Então eu tenho com cromatismo a nota Mi e a nota Si de Mi menor, eles ambas descem no semitono, então as duas vão para o bemol. E aí eu tenho um acorde de Mi bemol com sétima maior com baixo em Si. Então sai desse Mi menor para o Mi bemol maior, certo? E aí é uma sensação bem interessante. Aí depois eu tenho esse Mi bemol já funciona como se fosse uma quarta de Si bemol, então eu passei por Dó, agora eu estou novamente como se eu estivesse em Si bemol. E aí depois eu tenho um Lá meio diminuto. Esse Lá meio diminuto serve de sétima meio diminuta para exatamente Si bemol. Só que ele não resolve para Si bemol. Enquanto isso, claro, para deixar claro, nesse compasso 4, tem a voz de tenor aqui está fazendo também uma referência ao tema. Aí eu tenho esse acorde de Ré maior, depois desse acorde de Lá de meio diminuto, ao invés do Si bemol, eu tenho Ré maior. Esse Ré maior novamente serve como dominante secundário que guia para o Sol, que guia para o Dó. Só que esse Ré não guia diretamente para isso. Esse Ré vai primeiramente para Ré diminuto. Esse Ré diminuto funciona também como como sétima, como sensível de Mi bemol. Então eu tenho um Ré, que originalmente serviu de dominante secundário para Sol, e agora ele serve para guiar para o Ré diminuto, que é a sensível de Mi bemol. Então eu tenho Ré diminuto, eu não vou direto para Mi bemol, eu vou primeiro para Ré bemol maior, que ao meu ver aqui na minha análise, funciona como se fosse uma espécie de segunda bemol do campo harmônico de Dó, serve como um acorde de passagem também, um acorde napolitano. E aí eu tenho a quinta, que é Mi bemol com sétima. Esse Mi bemol com sétima guia para, obviamente, Lá bemol, é a quinta de Lá bemol. E essa sétima tem o trítono que guia para Lá bemol. E aí eu tenho uma pequena pausa na harmonia e a melodia faz uma brincadeira como se ela guiasse também para esse Lá bemol. Só que ao invés de Lá bemol, eu tenho um Fá menor com sexta. Esse Fá menor é relativo de Lá bemol e ele funciona como se fosse uma referência também ao tom de Lá bemol. Só que ele não aparece natural. Esse Fá menor com sexta aparece com o baixo em Fá sustenido. Então, na verdade, ele não é exatamente o acorde de Fá menor com sexta, porque não tem a tônica, não tem o Fá. Essa tônica é modificada para Fá sustenido. Só que, acho que funcionalmente ele serve mais ou menos como esse Fá menor com sexta. E então, finalmente, eu tenho uma modulação para Dó maior. Dó maior barra Lá menor. Esse tema apareceu originalmente na variação 0 em Lá menor. E agora ele aparece novamente em Lá menor. Primeiro eu tenho um acorde de Dó, e aí eu tenho Ré menor, a segunda do campo harmônico de Dó, e o tema finalmente aparece na tonalidade original, esse tema modificado, né? Aparece na tonalidade original, na mão esquerda, na voz de baixo. Aí depois ele é repetido também nessa tonalidade original na voz de contralto, e enquanto ele está sendo repetido na voz de contralto, aqui no compasso 8, a voz de baixo de tenor, as vozes da mão esquerda estão fazendo uma harmonia pequena aqui, uma pequena harmonia que leva para o Dó maior no compasso 8. Então eu tenho uma quarta, um Fá maior, uma sexta com sétima, um Lá menor com sétima, e então eu tenho um acorde de Dó maior com baixo em Sol aqui no meio do compasso 8. E aí, a partir no final do compasso 8, eu tenho uma repetição do tema, só que agora o tema está invertido na mão de baixo. Então a inversão do tema na mão de baixo, tanto a voz de tenor quanto a voz de contralto nesse momento estão fazendo um contraponto. E aí eu tenho no final do compasso 9 uma subida conjunta de ambas as vozes, de ambas as três no caso, né? Não ambas, mas as três vozes têm uma subida conjunta que guia para o compasso 10, que é como se fosse o ápice da música. Nesse ápice da música eu tenho uma brincadeira, como se fosse um joguinho que o Bach faz muito isso, de pegar esse tema e diminuindo ele, e fazendo ele na nota de baixo. Então, o tema começa em Sol na voz de contralto, né? Compasso 10, voz de contralto, ele começa em Sol, não em Sol mesmo, ele está na tonalidade de Lá menor, mas ele começa na nota de Sol. E aí ele faz em Sol e depois ele desce para Fá. E aí ele faz no Fá, essa brincadeira. E enquanto isso, está fazendo o contrário na mão esquerda. O tema aparece também na mão esquerda, só que ele aparece subindo, enquanto o da mão direita está descendo. Na voz de baixo ele está subindo, na voz de contralto ele está descendo. E aí ele aparece primeiramente em Si,
depois ele sobe para Dó, certo? Aí ele aparece em Dó também o tema. E aí aqui no compasso 11, a voz de contralto ela é repetida pela voz de tenor. Então elas duas fazem essas vozes juntos, enquanto a voz de baixo está terminando o que ela começou aqui em Dó, né? A descida que ela teve em Dó. Aí aparece um Lá menor aqui, que é como se fosse um guia novamente, ao meu ver, para aquela progressão original que eu tinha falado. E aí a variação termina dissonante como se fosse uma sétima ou uma quinta, né? Que ela termina com Si Ré, que dá para encarar tanto como a tônica e a terça de Si diminuto, como a terça e a quinta de Sol. Mas basicamente ela termina com um chamado para Dó, né? Ela termina com duas partículas que servem para chamar o Dó maior. E aí, só que ele termina assim, ele termina como se fosse intenção, e aí, finalmente, nos quatro últimos compassos dessa variação, tem essa realização do tema original, da progressão original, que nunca chegou a aparecer antes de agora. Então ela finalmente aparece. 1, 4, 2, 3, 6, 2, 7, 1. E aí aparece a partir do 6 aqui, Lá menor com baixo em Dó, Ré menor com baixo em Fá, Si diminuto com baixo em Ré e finalmente Dó maior. E essa progressão se resolve finalmente. Essa é a terceira variação, tem mais duas. Eu não vou explicar as outras duas porque vai tomar muito tempo, mas é isso, a análise. Agora eu vou tocar as duas obras que eu escolhi para a prova, que foram o Prelúdio em Mi menor e a Invenção em Dó maior de Bach. Prelúdio em Mi menor de Chopin, perdão.
já diz o nome, é uma invenção, e a invenção tem um princípio bem simples, uma ideia bem simples, que é pegar um tema do mais básico e desenvolver ele de formas diferentes e conseguir criar uma peça a partir desse desenvolvimento do tema. Esse tema bem simples aqui, que aparece em Dó maior, aparece pela primeira vez em Dó maior, depois é repetido pela mão esquerda, aparece primeiro na mão direita, é repetido pela mão esquerda. Depois, no compasso 2, ele é feito na forma de Sol, só que ainda não está modulado para Sol. Esse Sol é a quinta de Dó, então o acidente de Fá sustenido ele não aparece Fá sustenido, ele aparece Fá natural, então ele ainda está em Dó, certo? Ele ainda não modulou. E aí, no terceiro compasso tem um episódio baseado na inversão, então eu pego esse tema e eu toco ele como se fosse ao contrário, eu toco ele invertido, é uma ideia de composição que Bach usa muito. Nessa obra mesmo ele usa principalmente a inversão do tema e a aumentação do tema, né? Então ele pega a partícula do tema e toca ela mais lenta, ou ele pega o tema e inverte o tema. Aí aqui no terceiro compasso aparece esse episódio baseado na inversão, né? Então essa é a inversão do tema. Enquanto isso, a mão esquerda está fazendo uma aumentação do tema, né? Aqui. Que é como se fosse essa partícula do tema. Né? Então, na mão esquerda a aumentação e na mão direita a inversão. Aí no quarto compasso ele tem a modulação para Sol, enquanto ele continua nessas inversões, na inversão e na aumentação. Ele modula para Sol e aí o tema aparece já em Sol, só que na forma de Ré. Ele aparece aqui. Só que ele não está em Ré maior, ele está na forma de Ré maior, só que como o Sol apareceu como quinta de Dó, aqui o Ré aparece como quinta de Sol. O tom que a gente está no compasso 5 é Sol maior, só que na forma de Ré, certo? Aí tem todo no final do compasso 5 ele tem uma inversão novamente, ele inverte o tema, só que agora em Sol. Tem uma aumentação do tema na mão esquerda também no compasso 5 e 6. Aí tem uma pequena subida no compasso 6 que serve como preparação para finalmente uma cadência em Sol. E aí no final do compasso 6, no começo do compasso 7, tem uma cadência em Sol. A partir dessa cadência ele começa no compasso 7 a tocar novamente em Sol, nesse Sol mais grave. E aí ele repete isso na mão direita, enquanto a mão esquerda faz a aumentação. E depois ele faz de novo na forma de Ré, como já tinha feito. Ainda em Sol, só na forma de Ré, Ré serve como quinta de Sol, do mesmo jeito. E aí ele toca em Lá menor, finalmente. Ele prepara uma modulação para Lá menor. Então ele faz isso aqui já em Lá menor novamente, esse tema em Lá menor. Que é essa parte aqui. Essa parte é uma preparação para ele modular agora para Lá menor. Aí no compasso 9 ele faz também a inversão do tema, tanto na mão esquerda como na mão direita, os dois fazem a inversão do tema. No compasso 10 também a inversão do tema. E no final do compasso 10 o tema é invertido, só que ele é tocado agora em Ré melódico. Tem esse acidente aqui de Dó sustenido, que é parte do campo harmônico da escala de Ré menor melódico. E Ré menor melódico ou Ré menor harmônico, né? Porque é a sétima aumentada dessa escala menor. Então ele tem esse Ré menor, né, que serve como tom de passagem, né? De tom de passagem para chegar em Lá menor melódico agora, não Lá menor natural como era antes a escala de Lá menor. Aí no compasso 11 ele tem também a aumentação e também a inversão, só que agora quem está fazendo a inversão é a mão esquerda e quem está fazendo a aumentação é a mão direita, a aumentação do tema e a inversão do tema. E aí no compasso 12 ele finalmente modula para Lá menor melódico, enquanto aqui a mão esquerda continua fazendo a inversão do tema, certo? Aí a mão esquerda também faz no final do compasso 12 essa inversão do tema, e no compasso 13 esse tema aparece agora em Lá menor melódico, só que partindo de Mi, né? Só que com os acidentes de Lá menor melódico, no caso Fá sustenido e Sol sustenido. Aí no final do compasso 13 tem toda uma preparação, que é uma subida, como se fosse um áudio da música, para no final do compasso 14, começo do compasso 15, uma cadência em Lá menor também. A partir dessa cadência em Lá menor, no compasso 15, 16, 17 e 18, ele faz uma brincadeira de tema e tema invertido. Então ele começa tocando um tema aqui em Lá,
E aí ele toca de novo o tema invertido também. No caso, ele começa tocando o tema invertido já em Lá menor, né? Esse aqui já é o tema invertido. Certo? E ele faz esse mesmo tema invertido na mão esquerda. E depois disso, no compasso 16, ele faz o tema mesmo. Então ele faz tema invertido, mão direita e esquerda, e tema normal, mão direita e esquerda. E depois do compasso 16 ele faz de novo o tema invertido, na mão direita e na mão esquerda. E aí, novamente no 18, ele faz tema, tema, na mão direita e na mão esquerda, tema normal. Né? E no final do compasso 18, esse tema aparece já em Fá maior, então tem uma pequena modulação para Fá maior. Só que no compasso 18, 19, 20 e 21, ele vai ficar trocando, usando esse cromatismo desse Si bemol, Si natural, para trocar de tom entre Fá e Dó, preparando a cadência final, que é em Dó maior. Certo? Então ele faz essa aumentação do tema aqui. É interessante notar no compasso 19 que ele faz o tema invertido, né? Então ele faz o tema aumentado e invertido na mão esquerda. Normalmente o tema aparece aumentado, natural, só que aqui ele aparece aumentado e invertido. Ele faz essa inversão do tema, certo? Aí ele faz esse jogo, a mão direita vai subindo, fazendo o tema, né? A mão direita tem esse movimento de subida, até chegar no auge da música, nesse Dó aqui, esse Dó mais agudo da música, que é como se fosse o ápice da música, preparando para a cadência final. Aí o tema é repetido no final do compasso 20 na mão esquerda, em Ré menor agora, como ele já fez antes assim, e isso em Sol, ou Ré maior, como a quinta de Sol, agora ele faz Ré menor como a segunda de Dó. Isso serve como ou a segunda de Dó ou a relativa de Fá, mas enfim, ele faz com a forma de Ré menor, o tema novamente. A última vez que ele faz o tema na mão esquerda, ele faz nessa forma de Ré menor. Aí no compasso 21, tem novamente a inversão do tema, utilizando-se primeiro desse acidente de Si bemol e depois o Si natural no final, né, que ele faz como se fosse essa preparação de cadência mesmo, esse joguinho final que Bach faz muito, preparando para finalmente a cadência em Dó maior. E é isso, no final ele tem essa inversão toda, ele novamente usa o tema aumentado no começo do compasso 21 e resolve toda a música novamente em Dó maior. Aqui na mão direita está fazendo um Dó maior com baixo em Mi, e na mão esquerda está fazendo o Dó grave aqui. E é isso, essa é a minha análise da invenção de Bach, essa é a minha prova de performance musical. Eu peço desculpas pelo nervosismo na hora de tocar a invenção, mas eu agradeço a análise de vocês, a prova de vocês. Obrigado.